leitores e leitoras da revista Mana. Hoje temos o prazer de conversar com Felipe van der Velden, que é professor da Universidade Federal de São Carlos e autor do artigo As Vespas que Caçam com Seus Dentes, Artefatos Multiespécies, Ritual e Relações entre Humanos e Não Humanos entre os Caritiana de Rondônia, publicado no volume 28, número 2 da revista Mana, que acabou de sair do forno e já está disponível no site da Cielo. Felipe, para introduzir seu artigo aos ouvintes e leitores, você poderia, em primeiro lugar, nos contar um pouco sobre sua trajetória de pesquisa junto aos Caritiana e seus interesses atuais? Oi, Carolina. Queria primeiro agradecer o convite para essa entrevista. Bom, queria começar dizendo que os Caritianas são um povo que fala uma língua da família Ariken, do tronco tupi, a única língua, na verdade, ainda falada dessa família, e eles são, hoje, aproximadamente 450 pessoas em 7 aldeias no norte do estado de Rondônia. Existe uma terra indígena caritiana, demarcada, mas já há muitos anos os Caritiana reclamam que uma parte importante do território foi deixada de fora desse processo de demarcação, e eles vêm lutando, então, especialmente com mais vigor a partir do começo dos anos 2000, pela recuperação dessas áreas, e o que faz, então, com que 2 das aldeias estejam fora, né? 5 das aldeias atuais estão dentro da terra indígena, mas 2 delas estão fora, né? Como marco nesse processo de recuperação desses territórios tradicionais que ficaram de fora da demarcação original. Quando eu comecei meu trabalho lá, em 2003, eram só 2 aldeias, né? Então, de fato, há um processo de reocupação mesmo do território, inclusive dentro da terra indígena. E eu comecei, então, em 2003, com uma pesquisa, um dos caminhos que me levaram até lá, eu acho que não veio ao caso, mas eu comecei lá em 2003 com uma pesquisa sobre 2 casos de biopirataria, 2 casos de coleta irregular de sangue, essa pesquisa, e obviamente meu interesse era um pouco a reconstituição desses casos, já que eles eram bastante nebulosos na própria documentação, na própria literatura relacionada ao tema, mas meu interesse estava principalmente na interpretação caritiana, na memória caritiana e na interpretação caritiana desses 2 eventos, né? E dessa pesquisa resultou minha dissertação de mestrado, foi defendida em 2004. E nesse momento, minha, então, orientadora, a professora Nádia Farage, na Unicamp, estava interessada nos estudos antropológicos das relações entre humanos e esses seres não humanos que nós chamamos de animais, né? Ela tem um trabalho pioneiro sobre isso na antropologia brasileira, e pôs vários de nós, seus alunos e alunas, para pesquisas relacionadas a isso. E eu já tinha essa experiência lá com os Caritiana, e fiz, então, um projeto de doutorado que focalizava especificamente os animais familiares nas aldeias Caritiana, mas mais especialmente os animais familiares de origem exótica, de origem não indígena. Os cachorros, gatos, cavalos, galinhas, bois, porcos, enfim, esse era o meu interesse. E minha pesquisa de doutorado foi essa etnografia das relações entre os Caritiana e esses seres, esses animais exóticos, que os Caritiana reconhecem muito claramente como exóticos, né, como de origem, que chegaram ali pela mão dos brancos, como eles dizem. Né, o meu interesse é mesmo entender o que é, né, o desejo de ter esses animais, a chegada deles e a permanência deles nas aldeias, né, e ainda mais tendo em vista toda a pressão do agronegócio em torno da conversão das áreas indígenas em áreas produtivas via agropecuária, né? Então, é curioso, porque tem uma pesquisa, eu estou escrevendo recentemente um artigo e eu tenho que fazer uma advertência, tenho feito advertências finais nos artigos, dizendo que, definitivamente, isso não é um convite à pecuarização das terras indígenas, justo o contrário, né?
entender, talvez, que várias dessas sociedades têm interesse na presença desses animais, no convívio com esses animais, e, em alguns casos, até mesmo no uso ou na exploração de bovinos e equinos, mas isso certamente não se constitui em projetos de pecuarização, em projetos de transformação desses povos e dessas áreas em avatares do agronegócio, né? Eu queria te perguntar, na verdade, eu queria saber, em relação ao teu artigo, que você descreve um ritual, né? Um ritual, um insecto e um artefato. E então eu queria te pedir para explicar sinteticamente como esses três elementos estão relacionados no argumento do texto. Certo. Bom, na verdade, tudo começou com essas pulseiras aqui, que estão aqui no braço desde 2003, desde minha primeira etapa de campo lá com os caritianos em Rondônia, e já há bastante tempo pensando sobre elas e tendo escrito algumas coisas relacionadas a artefatos, né? E depois desse tempo pensando a respeito disso, quer dizer, olhando para elas desde o ponto de vista das relações entre humanos e animais, né, eu pude pensar numa relação, nessa relação que você mencionou entre um ritual, um inseto e um artefato, que é, digamos que fala da formação de caçadores, de homens caçadores. Né? Por que o ritual? O Ocipo, de que agora a gente tem uma narrativa publicada sobre ele pela Luciana Storr, que é uma linguista da USP. O Ocipo era um ritual, ele não é mais praticado, embora os caritianos venham discutindo a possibilidade de voltar a praticá-lo, né? É um ritual em que os jovens, entre outras coisas, eles precisavam arrancar pedaços, que eles chamam de beiju de caba, que são pedaços de ninhos de vespas, basicamente as vespas do gênero Polybia, e trazê-los para o peito, né? Então eles levavam isso com muitas ferroadas nisso, e aí disse então que posteriormente a pele apodrecia e ela caía, né? E isso fazia um corpo novo, mas também um corpo envenenado, que é fundamental para que se casse, né? Os caritianos dizem que as flechas, tudo que se faz no corpo se comunica com as flechas, e as flechas precisam ser envenenadas. Se elas forem adocicadas, se o caçador come, por exemplo, muitas coisas doces, frutas, açúcar, as flechas não matam os animais, assim como o óleo. O excesso de óleo também faz com que as flechas elas escorreguem no animal e não o atingem. Então, o Ocipo se destinava a envenenar os corpos dos jovens para que se tornassem caçadores. E o mais interessante é que essas vespas, elas justamente, o artigo traz as fotografias, né? Elas têm o abdômen preto, com vários círculos de cor mais clara, branca ou amarela. E os caritianos dizem que as vespas usam essas pulseiras, né? Ou a versão maior delas, que são cintos de dentes de macaco, né? Essas pulseiras são dentes de macaco, basicamente macaco prego e macaco aranha, que são as duas presas mais apreciadas pelos caritianos, né? Além de caroço de tucumã. O tucumã ficou um pouco de fora da minha reflexão, né? Mais interessado nos animais, mas de fato é uma coisa que eu quero investigar depois, quer dizer, o que o tucumã faz aqui. Mas o ponto é que as vespas usam esses cintos ou essas pulseiras que são a marca, né, de um grande caçador, porque o acúmulo de dentes é um índice, né, de que aquele rapaz é um grande caçador. Isso faz dele, por exemplo, um marido desejado, né? Então começando com a pulseira, mas pensando também nessa ideia de que são as vespas que usam, essas vespas que fazem os caçadores, que envenenam os caçadores, que usam esses artefatos, né, esses objetos, tanto as pulseiras como os cintos, foi que eu comecei a relacionar esse conjunto de questões que basicamente giram em torno da caça, então, né, de como se
Eu acho que tem muita coisa ainda a ser explorada. Agora, por exemplo, eu tinha a informação de que atualmente só os homens usam essas pulseiras, né? Os cintos não são mais usados, os únicos que eu vi são guardados, e me parece que são peças mais antigas, é, mas as pulseiras ainda continuam em uso, elas são inclusive comercializadas pelos caritianos, mas eu recebi uma coleção de fotografias do David Landing, que foi um missionário que esteve entre os caritianos nos anos 70, junto com a esposa, o missionário do Summer, da Sociedade Internacional de Linguística, que tem uma série de trabalhos publicados sobre a língua e sobre outros aspectos da sociedade caritiana, e ele compartilhou comigo uma série de fotografias muito impressionantes, que eu ainda não tive condição de analisar com cuidado, porque eu quero levá-las lá para discuti-las com os caritianos. E em algumas dessas fotografias, dos anos 70, aparecem mulheres usando essa pulseira. Então, eu fiquei bastante curioso para saber o que mudou, né, ao longo desse processo, talvez até para pensar no envolvimento das mulheres nesse processo de formação dos caçadores, até porque o trabalho com o tucumã é um trabalho feminino, né? Então, talvez eu tenha deixado, nessa reflexão sobre caçadores, eu tenha deixado de lado não só o tucumã, como também as mulheres, mas é bem provável que eu preciso voltar a isso um pouco no sentido de que a caça, como vários trabalhos têm mostrado cada vez mais, a caça não se resume à atividade masculina de sair e matar animais e trazê-los de volta, mas é todo um processo muito mais longo, do qual as mulheres participam de modo importante, né? E por fim, eu queria te pedir para você falar muito brevemente, para quem se interessar no tema e quiser se aprofundar a partir do artigo, a que você se refere com a noção de artefatos multiespécies ou multiespecífico, que você também utiliza. Essa pesquisa com a introdução da pecuária no Brasil, ou com a presença do gado, né, nas sociedades indígenas no Brasil, ela tem um componente, vamos dizer assim, que é uma olhada em artefatos que se relacionam, de certo modo, aos animais, aos bois, né, e aos cavalos. Então, eu escrevi um artigo sobre isso, que discute, basicamente, 3 categorias de artefatos: artefatos que representam ou presentificam esses animais, quer dizer, objetos, decoração de objetos, máscaras, enfim, né, e outras formas de representação ou presentificação relacionadas à forma, né, desses seres, ou artefatos que são usados nas relações com esses seres, né, então celas, por exemplo, todo o equipamento de montaria, isso me interessa, e também, por fim, artefatos feitos com partes de corpos desses animais, né? Então, todo o uso do couro, dos ossos, dentes, cascos, enfim, chifres, né? Tudo isso, toda essa dimensão material, digamos assim, da chegada e da permanência de bois e cavalos nas aldeias. E aí acho que aqui eu conectei com tudo isso uma proposta, não sei, eu fiquei pensando quase como um método, vamos dizer assim, uma metodologia, que é a partir de um objeto como esse aqui, né, e expandindo a rede de questões que ele coloca para mim, quer dizer, que ele vai conectando, né? Então eu tenho as pulseiras. As pulseiras me falam das vespas, as vespas me falam do ritual, o ritual me fala de caçadores, caçadores me falam de troféus de caça, enfim, e eu vou, então, conectando todas essas coisas e reconstituindo o que seriam redes de relações multiespecíficas ou multiespécies, né, que aqui, no caso, essas vespas, humanos, os animais de presa, especialmente os macacos, mas também o tucumã, enfim, o próprio fio de algodão, quer dizer, toda uma ecologia, vamos dizer assim, se revela para mim nesse objeto, né? E acho que se revela para os caritianos também, ou pelo menos uma parte dela, ou dessa rede, ou uma parte deles, né? Talvez aqueles mais interessados nessas questões. E é isso que eu estou propondo,
como artefatos multiespécies, a reconstituição de relações entre seres humanos e diferentes, seres não humanos, mais especificamente no meu caso dos animais, a partir desse trabalho de reflexão que começa em um objeto ou em um artefato, né? Eu acho também, Carolina, que, e essa é uma outra coisa que me interessa, eu acho que a gente tem uma razoável produção na etnologia ameríndia em torno dos artefatos, né, ameríndios, mas eu acho que a gente tem pouca coisa ainda relacionado ao que a gente chama das matérias-primas que são usadas na fabricação desses artefatos, né? A gente sabe que a plumária é absolutamente importante para as sociedades nas terras baixas. A gente tem vários estudos sobre arte plumária, mas eu conheço pouquíssima coisa sobre as penas. O que são as penas dos pássaros? O que são elas ali enquanto materiais, né, que vão ser montados em um artefato, né? E acho que isso em geral, com todo tipo de matéria-prima, com barro, com madeira, com bambu, com osso, com dente, em todo esse conjunto do que a gente chamaria de matérias-primas que servem à fabricação de artefatos, mas a gente sabe pouco sobre a natureza, sobre a agência dessas matérias, e isso me instiga particularmente, né, em especial no caso desses materiais que têm origem nos corpos animais. Tá, então, Né? Felipe, muito obrigada por aceitar essa participação aqui na divulgação da revista e no seu artigo. E convidamos aqueles que se interessarem pelo tema a baixar o artigo no site da Cielo. E até a próxima. Eu que agradeço.